Fala galera, hoje nós vamos começar a estudar uma parte muito importante da matéria que vocês vêm aprendendo ao longo da vida escolar de vocês, que é a classe de palavras. Nesse primeiro slide, nós vamos fazer uma apanhada aqui dos campos de estudos da linguagem, né? Esses que levam esses grandes 4 grupos de estudos que levam em consideração cada aspecto da língua. Então tem a sintaxe, a primeira, né, que é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e das frases no discurso, bem como a relação lógica das frases entre si. Né, a gente aprende, a gente está sempre tendo que rever isso. A gente estudou transitividade de verbo, a gente estudou classificação sintática, a gente estudou coordenação, subordinação, essas conjunções, né, que compõem esse universo sintático. Então a gente vê que são um conjunto de regras, a gente vai ver a forma, a gente estuda a capacidade, como eles são dispostos e se combinam dentro de uma oração, quanto tem que seguir essas regras e quanto alguns possuem, inclusive vários, né, possuem exceções a regras, em algumas situações do discurso, por exemplo. Galera, a semântica a gente estudou ano passado, né? Assim, a gente viu muito ano passado, a gente vai rever esse ano, né? Porque esse é o ano das grandes revisões. Não tem muita novidade em termos de gramática. Gramática chega uma hora que a gente já realmente viu tudo e o que a gente concentra é na intensidade da revisão. A semântica é o estudo do sentido das palavras de uma língua. Né? A gente estudou figuras de pensamento, as figuras de linguagem, que compõem, né, aquele sentido figurativo, o sentido denotativo, né, o conotativo e o denotativo. A gente viu quanto essas formas de linguagem, essas várias formas que são identificadas, ajudam, né, na fala, ajudam o falante a construir o seu significado. E é muito interessante observar o quanto a gente tem essa capacidade de criatividade dentro da língua, né? E o quanto isso é particular de um idioma para o outro. O foco, esse aqui está listado como, né? Eu falei que são 4 grupos, esse é o penúltimo aqui, e é o centro, a morfologia é o centro do estudo, do foco desses vídeos, que eu vou começar hoje como primeiro de classe de palavras. A morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. A morfologia está agrupada em 10 classes, denominadas classes de palavras, ou classes gramaticais, também pode receber esse nome. São elas: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então a gente vai se aprofundar nisso. São coisas que vocês viram desde sempre. Mas a gente vai ver tudo. Isso cai demais em concursos. Isso cai demais em diversos concursos. Não somente é cobrado algum sentido, algum uso em Enem, em vestibular, mas é muito cobrado em todo tipo de concurso. É clássico de palavras. E é uma coisa que muita gente tem muita dúvida, não em si, pela dificuldade do entendimento, mas é pelo fluxo de informação que é muito grande. Então a gente vai estudar cada um no seu devido tempo, vamos fazer exercícios semanais e eu preciso que a partir daí vocês venham me entregando as dúvidas de vocês. Tá? Por último aqui, a gente tem a fonologia listada como realmente um grande campo de estudo dos aspectos da língua, né? Que é o ramo da língua que estuda os sons, né? Os sons, da parte de sons da linguagem. Então, é o ramo da linguística que estuda o sistema sonoro de uma língua. Ao estudar a maneira como fones são sons, como os fones se organizam dentro de uma língua, classificam-os em unidades capazes de distinguir significados, chamados fonemas. Então, a gente sabe que existem palavras, existem vocábulos que a gente talvez nunca tenha parado para perceber isso, mas eles se distinguem por uma questão de som. A gente enxerga a letra, né, porque a gente está acostumado com a forma gráfica, mas na fala é o som. Cada som é um fone e a distinção que distinguem esses significados são os fonemas. Então, por exemplo, quando eu tenho faca e eu tenho o verbo, né, a forma faça, eu tenho uma diferença, claro, uma diferença gráfica, mas no som
eu tenho uma diferença ali, que é o cedilha e é o C, né? O nome do som é outro, é que, né? Vocês vão aprender isso, tem uma classificação, uma parte da fonologia que estuda transcrição fonética, mas é o som de, do cedilha ali, que é S, né? E o C ali, esse som de K. Se nós tirar, esses são os sons que vão distinguir uma palavra da outra, né? E que formam esses fonemas. Então a gente tem todo um estudo vasto dentro da fonologia, da fonética e fonologia, para poder entender os sons e a alteração de significados entre eles. Mas o nosso foco hoje aqui é a morfologia, né? As classes gramaticais, as classes de palavras. Então vamos lá. Morfologia, classes gramaticais. Primeira coisa a entender aqui é que elas são primeiramente separadas entre variáveis e invariáveis. Quais são as variáveis? Substantivos, adjetivos, pronomes, artigos, numerais e verbos, né? Todas essas daqui podem variar com sua flexão, podem variar com relação a gênero, número. E invariáveis são aquelas, né? No próprio nome diz, elas não vão variar. A gente tem aí nelas preposições, conjunções, advérbios e interjeições. Vamos começar aqui com substantivo. Antes de eu começar a explicar, eu peço que vocês esqueçam o que vocês sabem por enquanto de substantivo e vamos tentar, a gente considera muito fácil, e aí a gente acaba esquecendo, a gente vai ver que tem umas palavras que a gente nem se lembrava mais de algumas classificações dessas. E aí a gente aprendendo, vendo isso como se fosse a primeira vez, eu acho que fica mais fácil. Então vamos lá. Substantivo. Tudo que é ser e cada ser tem um nome. Substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam os seres, além de objetos, pessoas e fenômenos. Os substantivos também nomeiam lugares, a exemplo, Alemanha, Porto Alegre, sentimentos, raiva, amor, estados, alegria, tristeza, qualidades, honestidade, sinceridade, ações, corrida, pescaria, dentre várias outras, né? Qual é a primeira forma de classificação dessa classe de palavras, dos substantivos? A primeira forma a gente começa aqui vendo que podem ser comum, né? É aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma genérica. Então a gente tem cidade, menino, homem, mulher, país, cachorro, ou seja, mais genérico. E a gente tem o próprio, né, que é aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma particular, ou seja, ele vai ser mais específico. Aí o exemplo, Londres, Paulinho, Pedro, Tietê, Brasil, a gente tem vários desses nomes aí, né? Ambos são nomes, né? A gente usa substantivo, todos eles têm a capacidade de ter um nome, né? Tudo que existe ser está lá no início, é capaz de ter um nome. Mas a gente tem aqui no próprio esses nomes próprios mesmo, que vai designar a própria classificação. Aí vamos relembrar outros, né? O concreto, o que é o substantivo concreto? É aquele que designa o ser que existe, independente de outros seres. Observação: substantivos concretos designam seres do mundo real e do imaginário. Então, real, homem, mulher, cadeira, cobra, Brasília, etc. Imaginário, saci, mãe d'água, fantasma, etc. Vamos reler aqui a definição do substantivo concreto. É aquele que designa o ser que existe. Existe. Quando a gente fala existe, a gente está dizendo pelo fato dele existir, por alguém ter criado ele, por ele existir de fato, né? E isso vale mesmo tanto no mundo real quanto no mundo imaginário. Né? E a característica mais importante para a gente poder completar essa definição que está aí é lembrar que ele não depende de outros seres para existir, diferente do abstrato. Né? Quando a gente fala de um saci, a gente sabe o que é um saci, a gente sabe a ideia que tem um saci. Não existe nenhum outro ser que é condicionado, que a palavra saci seja condicionada para existir. Tá? Se ficou um pouco confuso agora, vai ficar claro aqui agora na parte do abstrato, que vocês vão entender o que é depender de outro ser para existir.
Abstrato. Substantivo abstrato. É aquele que designa seres que dependem de outros para se manifestar ou existir. Os substantivos abstratos designam estados, qualidades, ações e sentimentos dos seres, dos quais podem ser abstraídos e sem os quais não podem existir. Exemplo: vida é um estado, rapidez, uma qualidade, viagem é uma ação e saudade é um sentimento. Vamos pegar como exemplo aqui a saudade. É um substantivo que é um sentimento, ou seja, um substantivo abstrato. Um sentimento, seja ele qual for, né, aqui no caso a saudade, ele depende de outro ser para existir, ele vai depender de pessoas que sintam, ele vai depender, né, de outros meios para poder existir. Se ele é relativizado, ele não tem como ele ser concreto. Então, por isso, ele é um substantivo abstrato. Vocês entenderam? Ele tem, se ele é aquele ser, ou seja, um ser que designa seres que dependem de outros para manifestar, ou seja, para manifestar a saudade, a gente depende de outro ser, né? E eu mesmo existir, tá ok? Coletivos, né? A parte boa da decoreba, né? É o substantivo comum que, estando no singular, designa um conjunto de seres da mesma espécie. Aí a gente tem, por exemplo, é uma palavra, a gente vai ter que ver que é um substantivo comum, ele mesmo estando no singular, ele faz uma referência a um plural, né? Um conjunto de seres dessa mesma espécie. Isso recebe o nome de coletivo. A gente tem, por exemplo, de abelha, enxame, colmeia, né? Aluno, classe. Aí, ó, nota, o coletivo é um substantivo singular, mas com ideia de plural. Foi o que eu acabei de falar. Vamos lá ver até onde a gente vai aqui. Tá. Galera, presta atenção. Formação dos substantivos. Simples. É aquele formado por um único elemento, né? Tempo, sol, sofá, etc. Composto é aquele formado por dois ou mais elementos. Beija-flor, passatempo, né? Que muito embora tenha essas palavras que muitas vezes não têm esse hífen para separar, elas estão ali, né, aglutinadas, elas estão, seja lá o processo que a gente vai ver, qual é o processo dessas formações, elas são palavras compostas, né? É fácil, a gente vê a raiz de duas palavras diferentes aí. Então, simples, formado por um único elemento, composto, formado por dois ou mais elementos, primitivo. É aquele que não deriva de nenhuma outra palavra uma palavra própria da língua portuguesa. O substantivo limoeiro é derivado, pois se originou da partir da palavra limão. Então a gente tem a palavra, por exemplo, limão, que não é derivado de nenhuma palavra, ela é um substantivo primitivo, e a gente tem limoeiro, que é um derivado da palavra limão. Entenderam essa relação? E derivado é aquele que se origina de outra palavra, como é o caso de limoeiro. Agora vamos lá, a flexão dos substantivos, bem tranquilo. O substantivo é uma classe variável. A palavra é variável quando sofre flexão, né? Ou seja, a variação é feita, é a flexão. A palavra menino, por exemplo, pode sofrer variações para indicar plural, meninos, feminino, menina, aumentativo, meninão, diminutivo, menininho. A flexão de gênero. Na língua portuguesa há dois gêneros, masculino e feminino. Pertencem ao gênero masculino substantivos que podem vir precedidos dos artigos o, os, uns. Né? Aqui tem um exemplo, títulos de filmes, é muito óbvio, né, gente? Isso daí é uma coisa que a gente não precisa fazer força para decorar, porque a gente é falante nativo da língua. O velho e o mar, um Natal inesquecível, os reis da praia. Pertencem ao gênero feminino substantivos que podem vir precedidos dos artigos a, as, umas, né? Exemplo, a história sem fim, ao uma cidade sem passado, sem passado. Galera, deixa eu ver até onde a gente vai para me orientar aqui. Tá, o penúltimo aqui então. Substantivos biformes e uniformes. Então aí, ó, isso eu acho quase certeza que muitos de vocês já não se lembravam mais, né? Isso cai pra caramba, gente, em concurso. Não sei se felizmente ou infelizmente, porque são coisas simples, mas que são tão detalhes que a gente acaba não lembrando, né? Biformes, substantivos biformes e uniformes.
Um substantivo biforme é aquele que tem duas formas, né, como a própria palavra indica. Ao indicar nomes de seres vivos, geralmente o gênero da palavra está relacionado ao sexo do ser, havendo, portanto, duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Um exemplo aí, gato e gata, né? Gato é um substantivo biforme, ele tem duas formas, a forma no masculino e no feminino. Homem, mulher, forma masculino, forma no feminino. Poeta, poetisa, mesma coisa. Prefeito, prefeita. E as uniformes, o que são? São aquelas que apresentam uma única forma que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. E é aqui que entra mais detalhes, que são as classificações deles. Então a gente tem as formas. A gente viu que tem a biforme e a uniforme. Biforme tem as duas formas, né? Uniforme é que tem uma forma só para um, quanto para o outro. E elas se dividem entre essas aí. Vamos ver aí, ó. Epicenos. Substantivo epiceno. Tem um só gênero e nomeia os bichos. Exemplo, a cobra macho e a cobra fêmea. O jacaré macho e o jacaré fêmea. Ou seja, é um substantivo uniforme, né? A classificação dele é epiceno, e ele nomeia animais, né? E só tem um gênero. Então a gente só lembrar desses animais que não tem uma palavra própria, né, para o feminino, não é, ou seja, que não é biforme, né, ele é uniforme. Sobrecomuns tem um só gênero e nomeiam pessoas, aí já no caso dos seres humanos, né? A criança, a testemunha, então assim, tem um gênero só. A vítima, o cônjuge, o gênio, então eu digo que ela é um gênio e que ele é um gênio, né? O ídolo, o indivíduo. Comuns de dois gêneros. Vamos ver o que é isso. Indicam o sexo das pessoas por meio do artigo. Exemplo, o colega e a colega. O doente e a doente. O artista e a artista. Então, comum de dois gêneros é quando ele vai indicar, a gente sabe se é masculino e se é feminino pelo artigo dele, tá? Ah, é a mesma coisa de sobrecomum? Não. A palavra no sobrecomum, mesmo o artigo vai estar concordando com o único gênero que ele tem. E ele pode ser, só que ele pode, independente, por exemplo, a palavra vítima é a vítima, né? Ou seja, a palavra é uma palavra no feminino, mas ela é um substantivo no feminino, mas ela se refere também a masculinos e femininos. Agora, esses comuns de dois gêneros, a gente vai indicar a quem se refere, por exemplo, quando eu falo colega, eu não sei, ela não é nem masculina nem feminina se eu não indicar através do artigo, o colega e a colega, entenderam? O doente, a doente, o artista e a artista. Existem certos substantivos que, variando de gênero, variam em seu significado. Por exemplo, o rádio, aparelho receptor, e a rádio, estação emissora. Tá vendo como que se variar o gênero, varia o significado? O capital, dinheiro, e a capital, cidade. Galera, nós vamos parar por aqui, até essa parte de flexão de gêneros, né, de substantivo, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Nós ainda temos um caminho mais árduo aqui, que é a parte de plural de substantivos. Vou enviar para vocês um exercíciozinho sobre isso. Esse vídeo já ficou muito mais longo do que eu pretendia. E aguardo dúvidas de vocês, saber se vocês gostaram, saber o que vocês sugerem, críticas sempre também são muito bem-vindas, tá? Grande abraço para vocês. Quero que vocês continuem fazendo, por favor, vamos manter o ritmo. Até a próxima, meus queridos.